A maioria das pessoas, porém, não é desafiada pelo vocabulário que compreende conscientemente, mas sim pelas palavras que escolhe usar. Muitas vezes, usamos as palavras como atalhos, mas, com frequência, esses atalhos também provocam um atalho emocional. Para controlar nossa forma consciente, precisamos conscientemente avaliar e melhorar nosso vocabulário sistemático, a fim de termos certeza de que nos leva na direção que desejamos, em vez do curso que queremos evitar. Devemos compreender que qualquer língua possui uma porção de palavras que, além de sua acepção numa determinada frase, transmitem uma intensidade emocional distinta. Por exemplo, se você desenvolveu hábito de dizer que odeia as coisas, odeia seus cabelos, odeia seu trabalho, odeia ter de fazer alguma coisa, não acha que isso aumenta a intensidade de estados emocionais negativos mais do que se usasse uma frase como eu prefiro alguma coisa? Usar palavras emocionalmente carregadas pode transformar de uma maneira mágica seu próprio estado ou de outra pessoa. Pense na palavra cavalheirismo. Não projeta imagens diferentes e tem mais impacto emocional do que palavras como polidez ou gentileza? Para mim, isso é um fato. Cavalheirismo me faz pensar num bravo cavalheiro montado num corcel branco, defendendo sua donzela de cabelos negros. Transmite nobreza de espírito, uma enorme távora redonda a que se sentam homens de honra, toda a ética arturiana. Em suma, a maravilha de Camelot. Ou como as palavras impecável e integridade se comparam como bem feito e honestidade. As palavras buscam da excelência, criam mais intensidade do que tentar melhorar as coisas. Observei durante anos o poder de mudar apenas uma palavra-chave na comunicação com alguém e constatar como isso muda no mesmo instante a maneira como a pessoa se sente e muitas vezes até o modo como se comporta posteriormente. Depois de trabalhar com centenas de milhares de pessoas, posso dizer-lhe algo que sei sem menor sombra de dúvida, algo que à primeira vista pode parecer difícil de acreditar. Apenas pela mudança de seu vocabulário habitual, as palavras que você usa sistematicamente para descrever as emoções da sua vida, você pode no mesmo instante mudar como pensa, como sente e como vive. A experiência que me desencadeou essa percepção ocorreu há vários anos numa reunião de negócios. Eu estava com 2 homens, um deles o diretor executivo de uma das minhas companhias, o outro um associado amigo comum. No meio da reunião, recebemos notícias péssimas. Alguém com quem negociávamos na ocasião estava, obviamente, tentando tirar uma vantagem justa. Violara a integridade do nosso acordo e parecia ter o controle da situação. Para dizer o mínimo, isso me irritou e perturbou. Apesar disso, no entanto, não pude deixar de notar como os 2 reagiram de forma diferente à mesma informação. Meu diretor executivo ficou fora de si, dominado pela raiva e fúria, enquanto meu associado mal parecia perturbado com o problema. Como podíamos os 3 tomar conhecimento daquelas ações que deveriam causar impacto igual? Os 3 tinham o mesmo interesse na negociação, mas reagir de maneiras radicalmente diferentes. Para ser franco, a intensidade da reação do meu diretor executivo à situação parecia para mim desproporcional ao que ocorrera. Ele continuou a dizer como se sentia furioso e com raiva, enquanto seu rosto ficava vermelho
e as veias na testa e pescoço se distendiam. Era evidente que ele vinculava a projeção de raiva à eliminação de dor ou aquisição de prazer. Quando lhe perguntei o que significava para ele ficar com raiva porque se permitia tamanha intensidade a propósito da situação, meu diretor executivo explicou por entre os dentes semicerrados. Se você está com raiva, torna-se mais forte, e quando é forte, podem fazer as coisas acontecerem, pode inverter qualquer situação. Ele considerava a emoção de raiva como um recurso para sair da experiência de dor e ingressar no prazer de sentir que assumir o controle. Pensei na pergunta seguinte: por que meu amigo reagia à situação sem quase nenhuma emoção? E disse a ele: você não parece transtornado pelo que aconteceu. Não se sente irritado? E meu diretor executivo acrescentou: isso não o deixa furioso? Meu amigo respondeu simplesmente: não vale a pena se transtornar por causa disso. Quando ele falou, compreendi que em vários anos de conhecimento, nunca o vira transtornado por coisa alguma. Perguntei o que significa para ele ficar aborrecido, e meu amigo respondeu: se você fica transtornado, então perde o controle. Interessante, pensei. O que acontece se você perde o controle? Ele respondeu calmamente: então o outro vence. Eu não poderia pedir um contraste maior. Uma pessoa vinculava prazer de assumir o controle a ficar com raiva, enquanto a outra vinculava a dor de poder o controle à mesma emoção. Era evidente que o comportamento dos dois refletia suas convicções. Comecei a examinar meus próprios sentimentos. Em que eu acreditava a respeito? Durante anos, acreditava que poderia lidar com qualquer coisa se ficasse com raiva. Mas também acredito que não precisava sentir raiva para conseguir isso. Posso ser igualmente eficiente no estado de auge de felicidade. Em consequência, não evito a raiva. Uso-a se entro nesse estado, mas também não a procuro, já que posso ter acesso à minha força sem me tornar furioso. O que realmente me interessou foi a diferença nas palavras que todos usamos para descrever aquela experiência. Eu usara as palavras irritou e perturbou. Meu diretor executivo usara palavras furioso e raiva. E meu amigo dissera que sentia um pouco aborrecido com a situação. Não dava para acreditar. Aborrecido? Virei-me para ele e disse: isso é tudo o que sente? Ficou apenas um pouco aborrecido? Deve sentir raiva ou ficar transtornado em alguma ocasião. Não, é preciso muita coisa para isso acontecer, e quase nunca ocorre. Lembra da ocasião em que o Serviço da Receita Federal tirou $250 milhão do seu dinheiro e o erro era deles? Não levou 2 anos e meio para recuperar o dinheiro? Isso não o deixou bastante furioso? Meu diretor executivo interveio. Não o deixou enfurecido? Não me deixou tão transtornado assim. Talvez eu tenha ficado apenas um pouco desgostoso. Desgostoso? Achei que era a palavra mais estúpida que eu já ouvira. Nunca teria usado uma palavra assim para descrever minha intensidade emocional. Como aquele executivo rico e bem-sucedido podia usar uma palavra como desgostoso e manter a cara mais limpa do mundo? A resposta é que ele não mantinha a cara limpa. Parecia quase gostar de falar sobre as coisas que teriam me levado à loucura. Comecei a especular. Se eu usasse essa palavra para descrever minhas emoções, como passaria a me sentir? Eu me descobriria sorrindo nos momentos em que antes ficava estressado? Quem sabe? Talvez isso justifique uma análise interior. Durante dias,
Continuei intrigado pela ideia de usar os padrões de linguagem de meu amigo e verificar quais seriam as consequências para minha intensidade emocional. O que poderia acontecer se, ao me sentir furioso, virasse para alguém e dissesse: "Isso realmente me desgosta"? Só de pensar a respeito, eu desatava a rir. Era ridículo demais. Por diversão, resolvi experimentar. Tive a oportunidade de usar depois de um longo voo noturno quando cheguei ao hotel, porque um dos meus assessores esquecera de confirmar a reserva. Tive o privilégio de ficar parado na recepção por 15 ou 20 minutos, além do necessário, fisicamente exausto, no limiar emocional. O recepcionista parecia se arrastar. Foi bater meu nome no computador num ritmo que deixaria uma lesma impaciente. Senti um pouco de raiva aflorando dentro de mim. Por isso, disse ao recepcionista: "Sei que a culpa não é sua, mas neste momento estou exausto e preciso chegar ao meu quarto depressa, pois se ficar mais tempo aqui, receio que me tornarei um pouco desgostoso."